Olá, é tarde, eu sei. Estou gravando à noite? Estou. É mais silencioso do que durante o dia. Então eu espero chegar esse horário que a gente quer contar com a ideia do silêncio da avenida para poder trabalhar. Vocês estão bem? Estão estudando? Olha, nós vamos falar de dois eventos da arte contemporânea que são uma graça. A Op Art, isto, e a Minimal. E nenhum dos dois gostava de ter o nome que foi atribuído. Não, nem a Minimal, nem a Op Art. Nem dos dois. Por que não? Que o criador da Op Art, o Vitor Vassarelli, quando ele era muito novo, ele queria fazer uma arte dada à arte cinética. Ah, foi por isso que eu escolhi essa coisa chacoalhando. Provocativo, não é? Descobri como fazia isso, coloquei. Muito interessante, né? Sandra, mas de onde vem essa op art? Vem de optical art. Isso significa que essa arte só existe porque nós a contemplamos, tá? Sem o espectador, ela perde total razão de ser. Porque os artistas, nessa altura, pegam um plano bidimensional e, com algumas estruturas geométricas, criam formas que, quando você olha demasiado, parecem que se mexem. Elas não estão se mexendo, mas parecem que se mexem. Então, é uma baita ilusão de ótica. Eu peguei aqui, não é a mãe da situação, antes pelo contrário. A Bridget Healy, ela vai seguir o Vassarelli. O Vassarelli é o primeiro, mas eu quis deixar o primeiro por último, porque eu queria uma obra tranquila, menos agressiva, para que você se preparasse para o que vem. Então, eu não sei se vocês percebem, eu tenho aqui formas geométricas, no caso, linhas curvas e sinuosas, que, em virtude do entrelaçamento do preto e do branco, dão a sensação de se mexer, de ter uma ondulação. O grande mestre do movimento, o Vassarelli, ele começa a fazer pesquisas sobre isso na década de 20. Tem muita influência do futurismo na arte cinética, que é uma coisa dessa arte que vai se mexer, e não só disso, sabe? Da composição de vetores que dão essa sensação de movimento, até que ele também se apaixona pela obra de Picasso, o cubismo, e também pela obra do Malevich. Quando ele leva esse preto e branco a sério, pensando no céu, no dinamismo, no espaço e na força do óptico, ele cria esta obra aqui, ó. Pode ficar olhando esses côncavos e esses convexos. Eu vou só olhar ali, ó, para o meu retratinho para não ficar tonta. E detalhe, é uma superfície bidimensional, plana. Fala sério, não é muito cálculo. Não dá a sensação que o negócio está indo e vindo, olha. Ai, nossa, já tive aluno há uns 4, 5 anos atrás que passou mal na sala de aula com esse tipo de forma. E é difícil explicar que não tem nenhuma ondulação na chapa, que a chapa é efetivamente lisa, que é tudo cálculo. Aqui ele está dialogando com o quadrado preto sobre o branco do Malevich. E ele está inspirado numa estrela que ilumina muito rapidamente no início da tarde, especialmente nos tempos quentes, portanto, primavera e verão do hemisfério norte. Ele queria muito a fama e pode ter certeza que na década de 60, 70, livros, capas, camisetas, eram tudo estampado com optical art, porque dá essa sensação, inclusive psicodélica, vocês percebem? Vou pegar uma mais suave, porque daí você pode olhar para o preto e para de passar mal. Não desligou a aula, né? Espero bem que não. E espero que você tenha percebido a importância da sua presença. Sem você, essa obra, ela não seria nada. E ele vai se tornar um artista tão famoso quanto Andy Warhol. Vai. Exatamente porque isso vai sair na Time, isso vai sair numa série de revistas e até livros com gravuras da Op Art.
Não se esqueçam, foram parar no espaço. Como assim? Em 1982, 5 obras, 5 gravuras do Vasarely foram até o espaço numa nave espacial da NASA, e quando voltaram foram leiloadas, sim, porque ele trabalha com Vega, com estrela, né? São várias estrelas, foram leiloadas e o dinheiro foi para a ONU. Os artistas ajudaram muito a ONU, a Unesco, não tem até um quadro, aliás, 2, um mural de Portinari lá, né? Guerra e Paz. Os artistas colaboraram muito num primeiro momento da ONU e da Unesco em campanhas pacíficas, especialmente na vigência da Guerra Fria. Tanto é Guerra e Paz, percebe? Do Portinari. E aqui essa ideia das estrelas. Na sequência, nós vamos ter o minimalismo. Os artistas também detestavam ser chamados de minimal, e o que eles queriam mesmo era combater o abstracionismo expressionista ou expressionismo abstrato, porque normalmente chamam de expressionismo abstrato. Ou seja, a arte feita por William de Kooning, a arte feita pelo Pollock, a arte feita pelo Rothko, porque eles achavam que essas peças tinham muito do artista registrado. Então, eram peças muito subjetivas e eles queriam algo que fosse mais objetivo. Na busca do que fosse mais objetivo num mundo que eles considerassem que os fenômenos aconteciam pelo acaso, eles pensaram em formas, em objetos específicos que dessem uma certa organização ao caos. E também pensaram na disposição desses objetos de maneira tremendamente calculada dentro de um espaço. É a primeira vez que a gente vai falar definitivamente em arte ambiente, porque esse espaço pode ser tanto o interno da galeria, quando a gente tem uma instalação, ou o externo da galeria, quando a gente tem uma intervenção. E aí eles vão trabalhar com materiais, muitos dados à indústria, como aço inox, espelho, latão, acrílico, ferro, enfim, coisas que a indústria pode fazer. A propósito, eu quero que vocês observem essas características todas. Minimalista, tiro desnecessário. Nós não vamos ter nada que esteja voltado para uma narrativa. Cria estruturas geométricas, muito da geometria. Sandra, eles bebem no concretismo, bebem em Picasso, bebem em todas as linhas geométricas das vanguardas. Pare de procurar significados ocultos. Não adianta, eu não tenho nada para te explicar sobre elas em termos de conteúdo. A peça é o que é, entendeu? A peça é o que é. Exalte o sólido, porque eles trabalham muito com cubos e com tijolos, e eles ficam assim dispostos, às vezes um só, no meio de uma galeria imensa, porque eles gostam ou do seriado em padrão, ou de um objeto sólido no meio do vazio, porque o vazio é importante para o fruidor e para a peça. Essa ideia do que é limpo, né? Agora, onde fica a ousadia? Nas cores. Eles trabalham muito com cores ácidas, como verde, o limão, o esmeralda, o pink, entende? Trabalham muito com as cores ácidas e não pode ter nenhuma expressividade, não há carga subjetiva. Aí eles brincam que menos e mais, mas menos é mais difícil do que aparenta ser. Olha só essa obra. O Tony Smith colocou só esse cubo, não foi nem ele que fez. Sim, ele só calcula. Os artistas mínimos, eles calculam e vai para quem é especialista no material. Fantástico, né? Você fala, fantástico em quê? Eu vou chegar e vou olhar um cubo? E você vai andar no vazio, você vai ter uma experiência estética. É isso que conta. Você anda, você olha essa forma e pensa como existem peças que são de tremendo controle e como o resto é totalmente incontrolável. Como vivemos ao acaso. Olha essa pilha. A propósito, olha esses nomes. No chão, uma série, são caixas. Uma caixa ou caixas. Na parede, na horizontal, protuberâncias. Ou progressões. Eu prefiro protuberâncias. Assim que aparece mais nas provas. E assim, na vertical, pilha. Olha que pilha linda. Ai, gente, tem tanta pilha. Tem uma pilha dourada do Donald Judd, que é fantástico. Ele, na juventude, era abstracionismo expressionista, mas depois que ele viu o Pollock, ele desistiu e foi procurar o próprio caminho. Ele fez muita assim, arte
mínima para campos, entende? Então, lá no meio do campo, uma sequência de 3, 4 caixas. Muita coisa assim. Muita coisa assim. Tem até o parque Donald Judd. Sim, um parque só para colocar as peças dele. O que eu mais gosto é esse, Richard Serra. Ah, fala sério, essa cobra é maravilhosa. Eles não são de colocar título, mas o Serra de vez em quando coloca. Veja isto. Aí você está vendo a grandiosidade, o parque onde isso é feito. Ele pensa, ele calcula, ele projeta e conta depois com engenheiros, com uma série de profissionais para dar conta para esta prancha ficar assim. Gente, dá uma olhada. Entende? Isso é aço inoxidável. Entende? E aí, todas elas curvadas, e elas são pesadas, e elas vão para o centro da cidade assim. Ou seja, ele vai levar ao pé da letra necessidade de intervenção. Nessa instalação dentro da galeria, ele faz intervenção no espaço urbano. Ele vai e provoca. Eu acho isso delicioso. Eu queria andar no meio. Será que eu vou caber? Queria andar no meio dessas cobras todas. É muito lindo. Essa é o queridinho do concurso. O Serra, quando cai, ninguém reconhece o que é. Porque fica pequenininho, você perde um pouco de si mesmo, até você perceber que é. Essa não, todo mundo dá conta. Não tem título, não tem. O Robert Morris trabalhou sem título. E aí você está vendo que são 4 caixas, mas elas são em espelho, então elas se refletem e se multiplicam. Se elas são 4 caixas, cada uma vai ser uma unidade em si. E na hora que uma reflete a outra, porque isso tudo acontece simultaneamente, uma está presa na outra. Então também é um senso de uma figura unitária, ainda que todas elas sejam dissociadas. E aí mostra como é importante pensar o espaço, pensar o fruidor, quem está passando por ali, porque daí vira uma coisa só. Apesar de serem 4 caixas, na hora que nós contemplamos, elas são unas. Não é fantástico isso? Isso é um minimalismo, uma cultura que vale a pena ser estudada, vale a pena ser aprendida. Olha, nós voltamos depois para um pouco mais. Hoje nós ficamos por aqui.